Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tá começando agora mais um episódio do Rei dos Mares Podcast, um podcast sobre One Piece. E hoje teremos o retorno de One Piece com esse capítulo maravilhoso, que foi o capítulo 1054, O Imperador das Chamas. Eu sou o Erickson e aqui comigo estão os tripulantes Matheus, Oi pra todo mundo. Lucas, Salve, rapaziada. Gertson E aí, galera? e Valquísio. Salve, galera. Chamas da Revolução. Então, sem mais, né? Vamos começar esse capítulo. Belicinha de capítulo, né, velho? Diga-se de passagem. É, Não, é massa que ele já abre com a imagem dos 4 imperadores estancados ali, né? Os Yonkous. Você já tem a imagem da galera. E é interessante que tá Barba Negra, Luffy e Bug estão meio sorridentes. Shanks todo sério, mas com aquele sorriso dele. Mistério. Shanks é um mistério em pessoa, né, velho? O sorriso maroto, velho. Querem te conquistar. Agora, Potente, desses viu? 4 aí, quem é o mais forte? Bug, claro. Bug, obviamente, velho. Acho que não tem nem dúvida. Óbvio. Bug é o mais humilde, inclusive. Ninguém Tanto aí que não consegue é- se dividir em pedaços, não, velho. Bug se divide em vários pedaços aí, cada um dá uma porrada. O bug, cada um na porrada dos três. É, exatamente. De sobra. E sobra ainda. Dá sobra pedaço, é. Sobra pros almirantes. Com certeza, pô. E os almirantes não estão dando conta de muita coisa, diga-se de passagem, né? Pois é, né? Porque É. nesse começo do capítulo aí a gente já consegue observar quando o Touro Verde tá chegando no festival e ele se depara com os bainhas, né? Os bainhas já falam: aqui você não bota É. pressão, não. Porque a gente já É. aturou demais. Quantos bainhas foram? Foram todos sobreviventes. Foram Todos. É. Isso. 5 e mais Exatamente. a Shinobu. Eu acho que é Mas agora o não. interessante. Não, todos estavam. Deijiro lutou, todo mundo estava lá. Todo mundo estava, com certeza. Agora, o interessante é como eles conseguiram sair do banquete sem que a galera percebesse a ponto de estarem lutando e a galera lá meio que. Sacou? É isso que ficou em dúvida para mim, porque da mesma forma que eles sentiram a presença de alguém tão forte, eu não tenho dúvidas que Luffy e os demais também devem ter sentido, né? Por mais que esteja em processo de recuperação, o haki da observação dele também é muito forte. Sim. Essa aí que talvez para mim tenha sido algo que não ficou tão claro. Claro, né? Não, mas aí eu acho que nesse ponto entra a questão deles falarem, ó, tem alguma coisa acontecendo aqui, mas agora é problema de um ano. Nós, Exatamente. que a gente vê. somos os retentores, os defensores do país, nós vamos resolver. Eu concordo, né, dessa questão da própria assumir a responsabilidade, né, nesse sentido, mas eu falo dentro de uma perspectiva de que eles saíram sem ser notados, porque mesmo que eles queiram trazer para si essa responsabilidade, Luffy, como a gente conhece, né, e os demais, sabendo que tem alguém da magnitude de um almirante, eles não iriam ficar de mãos fechadas, né? A quem Entendi. simplesmente festejando enquanto os amigos dele estariam lutando. Entendi. Eles iam Mas querer mostrou, agir, né, um quadro Exato. especificando como é que eles estavam. Realmente. Agora tem uma coisa aí também, porque, como o Lucas falou, meio que parece que o Luffy e os usuários de haki de observação mais poderosos que estão ali festejando, né, bebericando lá o álcool, o saquê deles, tá falando assim no balão que alguns dos bainhas falaram assim, nós não podemos incomodar Luffy e os outros com isso. Tipo, Logo no eles começo. falando como se o Luffy e os outros não tivessem nem noção do que tivesse acontecendo. Apenas os bainhas. Verdade. Isso fica meio dúbio, né? Deixa meio ambíguo aí. Aham. E aí a gente finalmente vê, né, o poder do Touro Verde, que aparentemente é muito forte, viu, velho? A dominação que esse cara tem de território aí em combate.
Mantendo o tenso. nível, né, dos almirantes com as frutas logias poderosas. Eu só achei engraçado o visual dele em É combate. meio zoado. É É meio meio zoado. zoado. Ficou parecendo uma carta de Yu-Gi-Oh! Sim! Agora Aham. tem umas coisas pra falar, né? Ele é a versão despirocada de Acaíno, né? Porque assim, É. Acaíno é aquela mentalidade militarizada, baracubaba das ideias. Só que Touro Verde, ele realmente é um cara que, além de ser fascistão, porque é claramente fascista, é um cara com a cabeça muito mais bitolada do que a de Acaíno. Porque todo mundo olha e fala, Uhum. pô, Acaíno violento, não sei o que lá, Pô, o pirata branco cara já tá mete morto. um. O cara Touro mete Verde um é muito mais doido. preconceito nos Ele é dá muito mais estabilidade. impossível. É que nem Matheus falou, né? Esse daí vai ter cargo no governo Bolsonaro. Esse aí não tem papa na língua nenhuma, velho. Esse aí é o ministro da Defesa de Bolsonaro. Com certeza, com Com certeza. certeza. Exatamente. Não, mas realmente a questão das falas deles são extremamente preocupantes, né? E a gente sempre consegue fazer essa associação e percebe como é bizarro saber que existem pessoas que compactuam talvez da mesma visão, né, que ele tem. E saber que existe realmente essa aplicabilidade no sistema no qual nós estamos inseridos. Então, não está tão distante da nossa realidade. E por mais que a gente saiba que aquilo ali é absurdo, é um absurdo dentro de uma perspectiva extremamente real, dentro do nosso cotidiano. E isso que incomoda, né? Saber que a Sim. obra ela traz e dá essa cacetada dentro desse choque de realidade que a gente fica, poxa, não é possível, mas Pois é é. realmente possível. E para Com os certeza. leitores que estavam reclamando e falando que não tinha nada a ver com política, eu acho que esse capítulo deixou muito claro, né, que tem Com tudo toda a ver. certeza. O arco todo de Wano deixa claro, né? Deixa A galera claro, que tá velho. lendo e não tá entendendo, Tá foda. Inclusive, é o mais mastigado possível essa natureza política da obra. Um lance que me chamou muita atenção também, e ainda dentro do que o Lucas trouxe, é a forma como os bainhas encaram isso nesse primeiro momento, né? Porque enquanto o ninja olha e diz, não, é marinheiro, e o Denjiro fala, tá, um dos inimigos do Luffy dos mares, à medida que ele vai falando essas falas preconceituosas, à medida que o Toro Verde vai falando as falas dele extremamente preconceituosas e preocupantes, o próprio Inuarashi fala, não fiquem nervosos, é como o mundo funciona. Então eles têm uma noção do seguinte, ó, embora aqui dentro a gente tenha uma mentalidade diferente, lá fora o mundo é bizarro. É bizarro. Porque é uma coisa que muitas vezes, por estarem inseridos no mundo real, por assim dizer, os personagens acabam não tendo essa mesma dimensão do quão surreal é aquilo. Existe uma Uhum. classe que acredita serem deuses. Existe um sistema de castas, que é um sistema de castas aquilo, em que você tem as pessoas na base, que se um país não tem laço com o governo, você pode fazer o que bem quer e bem entende com ele. Inclusive, muitas vezes você faz isso com países que têm laços com o próprio governo, que é o que ocorre com o Buster Call, quando acontece. E daí a gente já consegue tirar um pouco dessa sutileza de como esses personagens funcionam. E mais uma vez, trazendo também, o Oda ele foi muito feliz nisso, porque a gente vai vendo um aumento cada vez mais dos extremos. É como se dissesse o seguinte, ó, se por um lado a revolução está cada vez mais iminente, e conforme Lucas, nosso historiador, pode até falar, né, a gente sabe que existem marchas e contramarchas da história. Sempre que a revolução, a mudança acontece, uma onda reacionária também costuma vir na mesma frequência. Então, quanto mais a gente tem uma onda de progresso, mais costuma ter uma onda regressiva. E no final, o embate disso se torna um paradigma ou de uma revolução ou de um processo contra-revolucionário, que é o que vem acontecendo agora na obra. e a gente sente que vai ser algo inevitável agora chegando na reta final de One Piece, né? Porque nessa reta final agora ou o sistema é completamente mudado pelo Luffy, pelos revolucionários e o resto dos piratas que estão atrás do One Piece, ou o sistema vai continuar o mesmo, né? Com o Touro Verde. E quando ele fala essa fala dele, o Touro Verde, sobre ele conhecer o mundo, ele fala isso porque ele sabe que o mundo funciona para ele, né? E não para pessoas como aquelas que estão em Wano, por exemplo, que estão na margem, digamos assim, de como a sociedade está funcionando em One Piece. Sim, e isso que tu falou agora da questão do Luffy não conseguir mudar, eu acho que casa até com a logia do Touro Verde, porque tem gente que a natureza delas parece que já é algo preconceituoso, entendeu? Então,
nessas pessoas que está enraizada, está encarnado, a natureza está encarnado o preconceito, igual o Touro Verde, parece que não importa o que você faça, aquilo nunca vai mudar. Então, eu acho que quando o Oda colocou a natureza, e ele deu ênfase nessas falas do Touro Verde, eu acho que ele estava tentando retratar isso. Que, tipo, que não, esse tipo de pessoa aí, não importa o poder do Luffy, ele nunca vai conseguir mudar esse tipo de gente. Não vai ser igual o Naruto, que chegou e falou meia hora de besteirinha e mudou a cabeça dos outros. Os caras foram criados com superioridade, né, na cabeça Aham, deles. Então, sim, eles aham. não, eles vão achar que a partir do momento que eles se coloquem no lugar ou passem a compreender o outro lado, essas críticas, eles vão se rebaixar, então eles nunca vão querer ser rebaixados. É a Sim. soberba. Inclusive, faz todo sentido que seja esse o cara que ficou do lado dos Tenryubitos esse tempo todo lá em Uhum. cima, porque ele compactua dessa mesma mentalidade retrógrada. Extremamente preconceituoso e brutal. Será que ele não fazia parte dos Tenryubitos também? Poderia ser, né? É bem possível. É bem Uhum. possível. Porque assim. Até pelas falas dele, são típicas falas de que um Teriumbita poderia falar. Sim. Uhum, a gente facilmente veria. Ou pode ser fruto desse processo de alienação e ódio também, né? Eu não acho que ele tenha sido Teriobito, porque, nesse sentido, se ele fosse um Teriobito, ele desceria a posto de ser um almirante de frota já. No caso, ele seria no local do Akainu. E ele não teria, talvez, toda essa admiração pelo Akainu, né? Porque os Teriobitos, eles entendem até os próprios almirantes apenas como peças peões, né, dentro do seu tabuleiro, pessoas que estão ali Sim. simplesmente para agradá-los. Então, ele não se submeteria a uma posição de relativa inferioridade, né, já que o Akainu está acima dele. Eu acho realmente que ele é alguém que, dentro do processo, né, que eles já entraram como almirante, tanto ele quanto o Fujitora já entraram ao posto de almirante, né, no processo de recrutamento ali após Marineford. E ele é alguém que viu no Akainu, né, esse espelho, aquela pessoa que ele deveria seguir, tal qual o Bartô, que também é citado nesse capítulo, via no Luffy, né? Então ele é um Sim, verdade. cachorrinho mesmo de que se espelha em alguém tão cruel e brutal como o Akainu. Não, ô Lucas, beleza, eu concordo contigo, porém tem gente que mesmo sendo superior gosta da ação, entendeu? Gosta de chegar lá e ele mesmo fazer a maldade. Então, e ele não... Assim, eu acho que nessa invasão dele mostra que ele não é tão submisso assim, né? Então, talvez se ele fosse tão submisso, ele não infringiria as leis sem se preocupar com o que poderia acontecer. Seria possível, né? Até porque a gente já viu do Flamingo, que é um Tenryubito, Sim. e desceu ao mundo real. Uhum. E ainda assim era um cara que estava dentro das lógicas do mundo. O Flamengo tinha um cartaz de recompensa, por exemplo. Depois do Flamengo virar Shibukai. Então é possível até que o Touro Verde seja isso. E o Touro Verde, ele também é impossível, né? E além de ser impossível, mantendo ainda no contexto político, eu acho que seria até interessante os próprios Teriumbitos terem colocado o Touro Verde ali para terem um representante deles dentro de uma ordem que é bem importante dentro da Marítima, que são os almirantes. Eu acho que politicamente seria uma jogada meio que visável assim pelos Teriumbitos. Mas a questão do Doff é que o Doff ele desceu não por vontade própria, mas sim por conta do seu pai, né? O pai dele que Ele matou o pai depois, né? Tanto que ele matou o pai, né? Por conta do que ele estava sofrendo. E sobre ele descer, pode ser talvez algo plausível, mas ele necessariamente talvez não tivesse. Ele poderia continuar fazendo a maldade dentro daquela perspectiva de estar sendo protegido também por um sistema, mesmo ele sendo muito forte. Gostaria de dar um rolê, né? Mesmo ele sendo muito dar um rolê. forte. Eu acho que realmente segue aquela lógica de que a natureza dele se espelha realmente em alguém que acredita em justiça absoluta. Ele pode ter até um viralatismo, né? Exato. Ele pode ter até um viralatismo, atravessando até a justiça absoluta e chegando na justiça extrema. Exato. Porque, por exemplo, aos olhos do governo mundial, ele não é nada. Ele não é nem um ser humano, por exemplo. E ainda assim ele apoia aquilo. É nem que o gado que apoia, o gado morre, né? Sim. Cegueta das E ideias. o absurdo
quando a gente olha ali para o Gorosei, né, a gente percebe que todo o sistema que está abaixo deles é totalmente descartável. Até o próprio almirante de frota, se não tiver em Ele confluência como descartável. com os seus ideais, ele pode ser descartado. Então é dentro de uma perspectiva no que torna confortável o transcorrer da humanidade para essa galera aí. Rapaz, isso me deixa curioso pra ver até onde vai o nível de poder desses Gorosei, né, velho? Rapaz, quero só ver. Eu não sei dizer. Eu não imagino que seja tanto um poder físico Mais de deles influência, em né? si, Tipo, mas de eu também influência achei. e também de possuírem meios para eu poder sei. combater. Agora eu fico curioso com a questão de Insama. Insama deve ter um poder físico. E Sam, eu acredito que ele tem poder físico. Não, mas até aquele velho que tem a espada, acho que já saiu em algum, acho que em Codex, alguma coisa assim, que aquela dali é uma das espadas que é de grau, Para lendárias. Foi no Road to Left Tail que saiu. de grau máximo, que tipo, do mesmo nível da Yoro e do Roger, que é a Ify, né? E a do Barba Branca, o Bizanto do Barba Branca. É do mesmo nível. Pouca coisa, velho, não é. Pouca coisa, velho, Aí não a é, gente né? atira. Exatamente. E assim, continuando o capítulo, finalmente, vou tocar uma comemoraçãozinha aqui. Momonosuke caiu pro pau com o Touro Verde e falou: aqui você não Lá pisa, ele. lá ele. Lá ele. Só quem é de Salvador que vai entender. Não, você falou isso aí, teve um brother lá do Rio de Janeiro que viu esse meme, né, do Uber. Ele perguntou, o que é lá ele, velho? Aí, pô, eu falei, lá ele é tudo, velho. Lá ele é a complexidade Lá ele é tudo é de foda. tudo. Porque é aquela situação, tudo que É que é verdade, velho. tudo que permite rima, você larga o lá ele e você tá automaticamente protegido. Exato. É tipo Yu-Gi-Oh! A carta virada pra baixo é carta lá ele. virada pra Significado baixo, pros ouvintes exatamente. aqui que não entenderem. Lá ele, galera, é basicamente assim. Não sou eu, é É o seu ele. escudo protetor. Não sou eu, é ele. Lá É ele. ele. Então, É a forma que você tem de se blindar em de Salvador qualquer existe a rima. cultura Em Salvador existe de uma cultura de uma rima rima muito muito poderosa em e duplos perigosa. sentidos, então a gente fala isso pra poder se isentar de qualquer trocadilho. Mas É voltando aqui, quase uma defesa espiritual, pô. Verdade. exatamente. Mas voltando aqui pro capítulo, eu fiquei feliz com esse ataque de Momo, né? Porque pelo menos alguma coisa Oda tinha que deixar pra ele aí. Tava faltando, velho. Vocês reclamaram tanto, pô, do cara que o Oda teve que mudar, pô. Apesar de eu ter minhas ressalvas com essa mudança, pra mim, abrupta dele, O Oda apelou porque botou ele assim pra bater de frente logo com o Almirante, né? Aí pô, forçar a barra ao nível extremo, né? Não, Mas tem tipo um assim, ponto aqui que eu acabo aceitando isso, sabe por quê? Porque pra ele isso é do mundo externo, não foi algo que ele vivenciou, um almirante. Tá ligado? Tudo bem. Então ele olha, tipo, não, são os malucos que são fortes e tal. Ele não tem noção do que é um almirante diante do contexto do mundo. Ele ainda é o guri, que recém saiu de Wano, se a gente pensar na cronologia, ficou ali em Punk Hazard durante um tempinho, depois se navegar com o Luffy. Ele pode até entender o que é o peso de um Yonkou, a partir da ideia de serem piratas, foram os piratas que trouxeram tudo aquilo ao país dele. Só que a marinha, ele olha, tipo, tá, eles são mas marinheiros, a né? minha Legal. ideia aí é porque Momo, ele tá cheio de adrenalina depois do discurso bonito dele, então ele tá bem naquela parada, porra, eu já tô fodão, sacou? E aí, depois ele ainda vai dar uma cagadinha ainda, quando ele cai na real. E é legal que ele bota uma pressão pra soltar o Borobrief. Que até eu pensei, porra, agora vai. É, Ele tentou dar um Borobreath ali e não foi, pô. Foi que nem Dan quando solta o Hadouken, tentando fazer que nem Hurricane, só sai aquele foguinho de lá. Foi um bafinho que saiu do Momonosuke. foi. Só uma menção honrosa, a cacetada que Yamato dá na cabeça daquele cara, velho. Ali Porra, velho, também. verdade. Foi Que forte, viu? pancada, que E miombo. algo a ser dito, né? Que miombo. Belíssima Ele até pancada. fala assim, porra, doeu, velho. Doeu, O é. Haki Daí dá pra tirar que Yamato é forte, velho. Não, e ainda mais pelo Haki, né? Ele deixa bem claro que Haki é forte. E Haki poderoso. Mas algo bacana também é que pode passar até batido, né? Mas tem a fala de Momo, dizendo que ninguém mais vai trazer terror e medo pro país deles. Isso é muito Uhum. bacana. Ele deu a palavra dele que não ia permitir. Ele foi pra cima na luta.
E a outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, é a fala do próprio Touro Verde. Ele fala, um dragão rosa, que estranho. Eu nunca ouvi falar que essa habilidade existia. Então, ele não tá tão inteirado de certas coisas da Marinha. Porque Momo é uma experiência de Vegapunk, que deu errado. Pra Vegapunk deu errado, né? Embora no geral deu certo. Que leva a gente a questionar, né? O que é pra ele uma experiência perfeita? Seria uma réplica de uma Akuma no Mi sem os pontos colaterais? Que é uma coisa que eu posso imaginar alguém do calibre de Vegapunk fazendo, por exemplo. E somado a isso, vem a fala de Momo pra Yamato, que pra mim é um dos grandes mistérios desse capítulo, né? Que ele diz que Yamato não deve lutar. Eu acredito que ele quer que Yamato vá embora com o bando e eles cuidam do Não, resto. é bem isso. É a sensação que eu tenho. Ele quer deixar. Ele quer que a responsabilidade fique com eles. E que Yamato vá seguir com o bando mesmo. É bem. É bem como aquela primeira fala, né? Não vamos incomodar Luffy e o bando. Será que vai rolar algo tipo o fim de Alabasta, que o bando tá indo embora enquanto tá rolando a confusão lá com a Marinha, com a Princesa Vivi? Se ela vai ou não com o bando? Faz, Faria sentido. Faria sentido. faz muito sentido. Porque assim, não tem justificativa pra eles continuarem lá. Ainda que diga, não, vão enfrentar o Touro Verde. Só que não faz sentido, porque ao que tudo indica, os samurais Só que conseguem. diferente de Alabasta com Yamato indo, né? Pra tripulação. É. Pegando barco. Seria um paralelo até interessante, visto o que rolou, né? Mais pra frente no capítulo a gente vai discutir com a Vivi. Uhum. Além disso, o próprio Touro Verde ele tá atrás de Luffy. Ele não quer saber de Wano. Ele tá atrás de Luffy. Então, se ele notar que o bando bateu em retirada, ele vai correr atrás. Não, e mais Pode não interessante conseguir, mas ainda vai pelo menos assim, correr atrás. pela fala do Touro Verde, parece que ele tá indo mais atrás da fruta do Luffy que do Luffy pirata Yonkou. Parece fato, que ele tá mais de interessado fato. na fruta mesmo. Exato. Agora, as motivações pra querer a fruta, a gente vai saber com maior complexidade mais pra frente. É. E agora E sim, agora sim, né? finalmente, o homem que aparece de 10 em 10 anos, manda um oi e A depois gente tem some. esse corte pra tripulação de Shanks, velho. Rapaz, eu chego a me O pai arrepiar. ausente Shanks. Não, o pai ausente Shanks, o pai ausente Yasop também. É, o bando da pensão alimentícia, né? O bando dos devedores. E eu acho que esse navio deles é pra fugir do oficial de justiça, né? Quase certeza. Ainda tem a miniatura do Queen ali também, né? Pô, é aquele tripulante do bando do Shanks me lembra o Queen, velho. Bizarrão. Mas é muito legal o clima que se bate nesse capítulo. Não sei quanto a vocês, mas a sensação que eu tinha enquanto eu lia, principalmente a partir desse momento, na verdade, que o Shanks aparece é de porra, realmente tá acabando. Porque até então eu tava lendo o capítulo, envolvido ali em um ano, e quando teve essa quebra, que foi realmente algo muito abrupto, a gente saiu do meio de uma luta e pá, navio do Ruivo. E quando tem essa quebra, me vem a sensação de, cara, realmente One Piece tá acabando. Uhum. E algo importante vai acontecer a partir de agora, porque sempre que Shanks acontece, algo importante acontece logo Pô, em cara, uma seguida. coisa muito legal que eu achei foi o flashback na época que Shanks perdeu o braço, né? E mostra, antes deles chegarem na ilha de Luffy, é, esse alvoroço com a fruta que tava dentro do baú. Achei muito legal também, velho. Sim. Mas ainda nessa página tem uma coisa que eu acho muito legal, né? Porque o bando, eles entendem a importância desse reencontro com o Luffy. Porque, por exemplo, eles ficam, é surreal, agora ele realmente é considerado um Yonkou. E, pô, o Luffy já se tornou um grande pirata, vamos, chefe. Então eles querem ter esse reencontro, eles querem vivenciar isso. Uhum. E aí a gente vê um Eles negócio estavam legal, que é botando na fala fé de no Shanks, né? Luffy, Que ele né? fala, da última vez que eu estive aqui, estávamos dando a Oden uma festa de despedida. Foi. Então ele fala, Momo e Já Bigode deve já devem estar. estar adultos. Exatamente. Significa que Shanks nunca mais pisou em Wano depois daí. Porque ele fala, da última vez que eu Aham. estive. Então, muitos daqueles questionamentos que se tinha, poxa, como é que isso aconteceu em Wano e tal, Shanks, além de não saber, ele não tinha sequer ido pra lá. Ou talvez ele até soubesse, mas não tinha E feito até esse quanto a movimento Kid, né? em direção ao país. Perguntaram, pô. Exatamente. E em seguida, tem uma outra coisa que eu achei muito legal, que é a frase de Aesop, que a gente vê Aesop dizendo que o coração dele não tá pronto para encontrar com o Usopp e tal. Lembra muito aquela fala dele sobre pisar, de Usopp, sobre pisar numa ilha. Não tô Até pronto, esse não posso, de eu tenho uma Yasop doença e lembrou tal. muito o Usopp, pô. Sim, lembrou demais. E além disso, eu achei muito legal a fala sobre Kid também tá lá, já que não faz tanto tempo, desde que ele tentou arranjar briga. Então o bando deixa claro, ó, escreveu, não leu, o pau comeu, irmão. E o sorriso de Shanks, que pra mim foi uma coisa muito bonita.
O olhar de satisfação dele, toda vez que vê um cartaz de Luffy, é o olhar realmente de um mentor que tá vendo o seu discípulo crescer. É muito legal perceber essa expressão que o Oda faz em Shanks. E aí sim, vem aquele flashback muito bacana, por sinal. A gente vê Ruiz Ru quando era jovem, e a garra de Shanks em buscar aquilo ali, né? Porque eles falam, pô, a CP9 tá a bordo, e Shanks fala, não importa, a gente vai lá. E a gente vê o Ruiz Ru jovem, ainda sem aquela máscara dele, aquele estilo todo, e ele não sabia o que era aquela Akuma no Mi. Ele fala, é só uma Akuma no Mi qualquer. Não é uma que só te torna de borracha, então ele não tinha consciência do poder daquela Akuma no Mi. Sim, sim. Mas de qualquer forma, eles notaram o alvoroço, né? Que tava atrás daquilo ali. Mas, pô, cara, adoro essas memórias da época que Luffy era pequeno, né? Muito boa essa fase. E faz tanto tempo que a gente viu, né? Pela última vez, um flashback do Luffy pequeno. Né, dá alegria de ver de novo. E mais interessante aí também foi o Shanks lembrando da dor, né, que ele sentiu quando ele perdeu o braço, que ele chega a tocar assim no onde ele tinha o braço, ele toca e aparece escrito embaixo dor, ele sentindo a dor. E é muito bonito isso, que a gente vê que realmente foi um sacrifício autêntico, né? Do braço dele pelo Luffy. E logo em seguida vem a frase dele, né? Que é que ele não planeja encontrar Luffy ali. E aí o Luffy Row até estranha, o bando todo fica achando estranho, ele fala, vocês não lembram do que aconteceu no nosso território? E aí vem aquela referência ao que Bartolomeu fez naquele capítulo, que ele queima a bandeira do Ruivo pra botar a bandeira do Luffy. Aí ele fala, ele queimou a nossa bandeira e substituiu pela do pirata Luffy. Estamos falhando com nossa credibilidade se deixarmos isso passar. E é bom lembrar que Shanks, ele é um pirata, ele é o cara brother, resenha e tal, só que acima de tudo ele é um pirata. Então ele não pode deixar por isso mesmo alguém queimar a bandeira dele. Ele tem que ir lá retomar o território. E pelo visto Barto vai rodar. E tipo, parece que isso aí vai ser tipo a fagulha, né, que vai acender a disputa entre o Shanks e o Luffy. Sim. Até a busca do One Piece. Que a gente ficava discutindo, pô, como é que vai ser pra fazer isso, os dois um que é o mentor do outro começar a disputar. E acho que seria uma alternativa interessante fazer com que essa queima dessa bandeira fosse uma fagulha pra essa disputa. Seria muito interessante mesmo, até porque seria muito da simbologia do que é ser um pirata. E talvez a página que mais me chamou a atenção no capítulo todo, que é Shanks e Ben Beckman conversando, né? Ben Beckman serve o sake a Shanks e ele fala, ei Beck, já não é hora de reivindicá-lo? One Piece? E a gente sabe, o pouco que a gente sabe é que Shanks ele tem uma ligação com o tesouro, até porque era de Roger, né? Ele não foi para a última ilha junto com os demais piratas, porque ele ficou cuidando do Bug, mas ao que tudo indica, Ele Shanks sabe, tem algum interesse ele na tem busca uma pelo One noção Piece. do que. Talvez ele tenha escutado que alguma é, de informação como na época do que chega. foi, ou. Mas eu tenho a impressão de que Shanks imagina que isso tem uma relação direta com Nika e o tempo. Tanto que Roger Hill chegou mais cedo e tal. Só que ele fala, já não está na hora. Isso não parece uma coisa de, não, bateu o relógio aqui, tenho que dar uma olhada. É como se ele dissesse, olha, a gente precisava esperar esse tempo todo para poder buscar isso. Como se fosse um portal que só abre de tempos em tempos, tipo Dark. Ou se não, aquela questão de, por exemplo, ele tava esperando encontrar pessoas ao nível dele para poder começar essa disputa. E Luffy alcançou esse nível. E além disso, outros piratas do Novo Mundo, né? Não, tem que estabelecer aqui o que tipo de nível seria. Porque nível de força, o Kaido e a Big Mom sempre tiveram, né? Nível de quê? De intelectualidade. Porque até o próprio Barba Branca, ele sempre foi um cara muito forte, teve um nível também absurdo, né? Eu acho que vai muito do interesse de cada um. Por exemplo, o que vem sendo constituído para mim, né, na minha mente, do que pode ser One Piece, o One Piece ele pode ser individualizado. Talvez a questão de você chegar à última ilha é algo muito mais simbólico do que necessariamente encontrar algo dentro de uma perspectiva de um tesouro. Porque, por exemplo, para mim, o One Piece do Barba Branca foi a constituição familiar que ele teve durante sua vida. Porque ele nunca quis ir para esse local, ele nunca quis ter o título de Rei dos Piratas. Até porque o Roger, em determinado momento daquela conversa, né, em um dos flashbacks que o Barba Branca tem,
O Roger se predispõe a contar a ele o que é o One Piece, mas o Barba Branca, ele nunca teve essa intenção. Eu acho que é muito dentro dessa perspectiva, né? E talvez para o Shanks siga dentro de uma mesma lógica, né? De que ele talvez já saiba o caminho, já saiba o que seja também, mas ele quis ver como é que o mundo vai se reconfigurar. Justamente porque ele tem até influência com o Gorosei, né? Então, ele é alguém que tem uma gama de informação, para além do seu poder físico, ele eu acho que é o cara da zona de influência que faz a sua voz ecoar em ambos os lados. E o que o torna cada vez mais uma incógnita. Uhum. É, assim, tipo, levando em conta, como o Lucas falou, essa influência do Shanks no mundo e vendo que ele também possui meio que um conhecimento mais embasado, assim, até porque ele tem uma relação aparentemente mais aprofundada com os Gorosei. Eu acho que levando em conta esse relacionamento dele com os Gorosei e levando em conta que ele já tinha conhecimento da fruta do Luffy, do que era ela, que era uma Zoan mítica, por isso que ele foi lá roubar e tudo, e por isso que foi mostrado nesse capítulo. Eu acho que com relação aos níveis que a gente estava falando de, tipo, por que Shanks estava esperando tanto tempo para poder se movimentar, eu acho que a minha teoria seria, tipo, o Shanks Perfeito. está esperando o Perfeito. Luffy meio que Perfeito. despertar a fruta de Nika para poder Até porque agir. faz muito sentido, porque a fruta de Luffy já acabou de Isso. despertar. E logo após isso, dos últimos acontecimentos de Wano, que Shanks decidiu ir atrás do One Piece. Entendeu? Teve um motivo aí. Quando eu falei questão de nível, eu não citei Kaido e Big Mom, porque Kaido e Big Mom eram pessoas extremamente nocivas, né? Autoritárias. E eram mais, tipo, mais Sim, força sim. Eu acho física que e seriam tipo de pessoas a nível habilidade do também. Shanks numa questão assim de ter consciência das coisas, sacou? Porque Shanks não parece ser um cara que tem a mesma mentalidade da Big Mom e do Kaido, sabe? E eu acredito que Luffy seja uma pessoa muito mais condizente. O mesmo nível que eu falo a respeito disso, por exemplo, Barba Branca. Barba Branca é um cara pra mim que eu tinha um respeito da porra. Roger também, sabe? São piratas que eles não têm essa maldade enraizada neles. Eles têm um senso de justiça, um senso assim do que é certo e do que é errado, sabe? Até porque talvez a pirataria para eles se configure muito mais a questão da liberdade dentro de um sistema que é extremamente Exatamente. impositório, como é o do governo mundial. Em um dos flashbacks de Oden, por mais que não tenha aparecido no mangá, quando ele se junta à tripulação do Roger, ele pensa assim que vai assaltar uma galera, e ali o Rayleigh e o Scopo Gaban falam que ele não faz aquilo com aquele tipo de pessoa, mas sim Uhum. com quem merece, com pessoas que são ruins. Sim. Então eles praticavam piratarias com outros piratas, não com pessoas que eram comuns, né? E até porque Sim. também o próprio Era como se Roger, o o jogo Barba. fosse dentro das regras, Aham. né? Isso. Até porque o Exatamente. próprio Roger e o Barba Branca, eles conseguiam o respeito de pessoas importantes, né? Como o próprio Rei Netuno. Ambos eram muito queridos pelo Rei Netuno. Isso. É a questão da honra e você respeitar os limites, né? Até onde você De vai. fato. Então, acho que quando eu falei da questão do nível, foi bem partindo desse pressuposto, sabe? E agora que tem piratas aí como o Lau, tem piratas como o Kid, o Luffy, que estão com tudo overpowered, principalmente o Luffy, que agora com esse despertar, o Shanks se viu nesse momento de ir atrás do One Piece também. De fazer o movimento, Exato. né? Agora, tem muita coisa interessante aí também. Porque, por exemplo, como a gente sabe, na SBS 8, Oda fala que o homem mais inteligente do mundo de One Piece até então é Ben Beckman. Ele fala que seria Ben Beckman, Kuro e depois Nami. Só que a gente tá falando da SBS 8, né? O início de One Piece, a gente ainda tem poucos personagens presentes. Mas como se sabe, o Beckman ele é uma espécie de conselheiro do Shanks. Além de ser o primeiro imediato, ele é conselheiro. A gente sabe,
por essa página que Shanks está desenhando algo. Ele está em busca de algo a mais do One Piece, claro, mas acima de tudo em fazer um movimento. Tanto que o Oda já falou, né, que esse ano seria o ano do movimento do Ruivo. E eu fico curioso em relação a isso, né, quando a gente junta esses pequenos elementos. Na garrafa dele está escrito, no texto grande, né, número 5, e no texto pequeno, Sake 617. Aí na curiosidade eu fui inventar de procurar essas duas coisas, né. O capítulo 5 é o Rei dos Piratas e o Melhor Espadachim. Bom lembrar que o Shanks está sempre associado ao atual Melhor Espadachim. Somado a isso, a gente também dá uma olhada no capítulo 617, que é o número do Sake, né? O capítulo 617, se a gente for na página 5, é Rod Jones falando sobre a profecia do Chapéu de Palha, lá na Ilha dos Tritões. Nesse capítulo também fala sobre o atentado a um rei e a filha do rei. Logo em seguida, a gente encontra a mesma coisa no capítulo que estamos lendo. E quando a gente inverte os números e vai dar uma olhada no capítulo, quando a gente vai pro 716, a gente vê a luta deles no Coliseu Corrida, que é justamente o momento em que Sabo, não nesse capítulo, né, mas o arco em que Sabo reaparece. Ao que tudo indica, é mais uma vez aquelas brincadeiras que o Oda gosta de fazer. Uma coincidência muito fodida, né? Uma baita coincidência. Porque assim, pelo que você falou aí, faria tudo sentido. Tipo assim, ele compilou tudo nesse rótulo do Sake aí. Referências do que tá acontecendo agora no capítulo. Mas se a gente olhar apenas pro 617 e for pra página 5, bate uma ideia interessante, né? Que é justamente Nami questionando profecia. E como eu já falei, de acordo com o próprio Oda, os personagens mais inteligentes da obra seriam Beckman, Kuro e Nami. Kuro já ficou pra trás. Agora a gente teria esse diálogo entre páginas. Não sei, né? Eu acho o Robin mais qual inteligente. Critério que ele usou. Robin eu acho mais inteligente do que Nami, inclusive. Mas foi na época o que ele falou. Como eu disse, SBS 8 foi lá no início de One Piece, né? Não tínhamos tantos personagens foda que temos hoje. O problema da Robin é que ela é só um pouco avoada com aquela imaginação dela, pô. E aí a gente vai pra próxima página, né? Quartel General da Marinha. Que a News tá bombando, hein, rapaz. Realmente Morgan conseguiu espalhar as notícias pelo mundo, né? E ele tava certo, iria causar o maior alvoroço possível. E agora tá mostrando que o exército revolucionário causou um verdadeiro alvoroço, hein? Finalmente a gente tem as nossas perguntas respondidas, né? Todas as nossas dúvidas que a gente tinha começado a ter lá em Reverie para saber quem tinha sido o que realmente tinha se passado lá dentro durante a cerimônia. E outra coisa também, né? O movimento que a própria Marinha fez, porque logo quando é dito que eles não podem deixar o exército revolucionário à solta, o próprio Akainu responde: eu sei disso, mas não temos mais tropas para mandar. É bom lembrar que as tropas foram mandadas para matar os Chibukais. Sim. Só que, ao que tudo indica, as tropas não conseguiram, né? Porque eles não têm mais tropas nesse momento. É interessante a gente perceber que a Marinha, ela tem diversas frentes, né, de batalha, como assim, diversos inimigos em polos distintos. Tem os Chichibukais, que são agora inimigos, existem os Yonkos também, que são inimigos, né? E o próprio exército revolucionário. Então, por mais que você tenha o alto escalão, que são os almirantes, e alguns vice-almirantes que são respeitados, né, o Momonga, aquele Onigumi, etc., não dá para você manter uma frente com tanta gente forte em ambos os lados. E a fala, né? A fala sobre o assassinato do Rei Cobra. Foi uma coisa que acabou chamando muita atenção da gente, né? Porque pelos jornais muita gente tinha pensado que Sabo tinha morrido e tal. Porque só vimos a reação daquelas pessoas que eram próximas a Sabo. Mas não, a surpresa deles foi justamente por Sabo estar sendo noticiado como assassino. Sim. Sendo que a gente sabe que não foi ele. Né? Exato. Não, que Sabo não tinha morrido, eu achava impossível. Eu também. Seria muito bizarro, né? Parecia que ele morreu duas vezes, assim, sabe? Ele morreu uma e... E, tipo, seria uma morte muito importante e sem mostrar, né? O Oda não costuma fazer Aí depois ele aparecia novo e vivo de novo e virava Orochi. Porra, essa. Aí irrita todo mundo. Agora, essa morte do King Cobra é ótimo. Do Rei Cobra me deu um choque aqui, velho. Acho que ainda mais porque eu reassisti Alabasta não tem muito tempo, né? Então. Caraca. E a gente viu que ele era um cara muito legal, né? Eu tenho a impressão de que essa morte foi causada pelo governo. Bom lembrar que a chama que eles queriam apagar da história, ao que tudo indica, era Vivi.
Então, talvez, durante a tentativa de assassinato a Vivi, o Rei Cobra interveio e por isso morreu. Sim. E Sabo sumiu com a Vivi pra salvar ela. Porque até na página seguinte eles falam, né, que eles atacaram lá dos Tenryubitos. E é legal porque a gente vê uma referência ao que o Luffy fez lá em Enies Lobby, né? Sabo queimou a bandeira da pata do dragão ascendente. Se Luffy queimou a bandeira do governo mundial, Sabo queimou diretamente a bandeira dos Tenryubitos. É como se ele dissesse o seguinte: olha, a ordem que a gente conhece, ela vai ser destruída, vai ser dizimada. A gente tá trazendo algo novo, o que de fato é pra ser uma revolução. E é bacana também saber que eles conseguiram resgatar Kuma, né? Então eles cumpriram, os revolucionários, eles cumpriram a missão principal, que era fazer o resgate de um companheiro. Ainda mais naquela situação Sim. deplorável que o Kuma se encontrava. Então, os 4 revolucionários versus 2 almirantes, os revolucionários levaram a melhor. Eu gostei deles terem resgatado o Kuma. Saíram Porque o Kuma é um vitoriosos. personagem muito foda. E, tipo, eu Muito queria foda, ver muito importante mais ele em também. ação. E, tipo, e era deprimente ver ele como um objeto ali. Naquele Uhum. estado, né? Sim. Eu concordo. Mas aí E também fica, fico na mas aí dúvida fica aquela questão. como vai ser resolvido isso da lobotomia dele, né? Isso, como é que, porque ele ficou todo um ciborgue agora, né? Tanto que a última missão dele como ser humano mesmo, eu creio eu, que ele pediu pro Vegapunk Proteger o colocar navio. essa, diríamos que ordem, né? Que seria proteger o navio dos piratas de Chapéu de Palha enquanto eles estavam no time skip. Tanto que quando o Frank chega, é o primeiro a chegar na ilha, né? Ele encontra o Kuma lá, o Kuma tá todo barreado porque ele tava protegendo o navio, mas aí ele disse que a missão dele foi cumprida. Sim, sim. Uhum. Mas e se o Vegapunk for um revolucionário e conseguir desfazer? Eu acho que seria muito estranho alguém como o Vegapunk ser um revolucionário por causa de tudo isso que vem acontecendo no mundo. Eu acho que dificilmente alguém com tanto conhecimento permitiria espalhar o mal no mundo, Não, tendo uma consciência política de um revolucionário, sabe? não, assim, ser um revolucionário em si. Mas eu acredito que ele seja alguém que tá nem aí, pra lado algum. Ele só quer fazer os experimentos dele. Seria ele o autêntico guerreiro da É ciência? isso, o autêntico guerreiro da ciência. Então, Poderia ser uma saída interessante, né? E coerente até com o Sim. roteiro. Porque o pouco que sabemos de Vegapunk é que ele é um cara que, acima de tudo, quer o conhecimento. sim. Ele parece, inclusive, como você bem falou, não ter lado. O lado dele é o conhecimento. Como se ele não tivesse nem aí pra nada. Inclusive, a gente sabe muito pouco mesmo do Vegapunk, velho. Eu acho que dá pra contar nos dedos as coisas. A quantidade de coisas que a gente sabe dele e conhece dele, velho. Então, meio que fica tudo aberto aí. E o que a gente sabe dele é preocupante no sentido de que ele foi um cara que conseguiu reproduzir de maneira perfeita uma Akuma no Mi tão poderosa como a do Kaido, né? Então, se ele conseguiu fazer algo dessa magnitude, E que pra ele imagine... foi imperfeito. É bom Isso. destacar isso, né? Isso, Que ele entendeu como uma experiência fracassada. isso. Imagine o que é que ele pode fazer com outras frutas de determinada magnitude, né? Sei lá, como a do Sengoku, a do Akai. Imagine 2 Akainu, né? Deus é O mais. estrago que isso poderia Um estrago que Já tá seria. quase isso, né? Sacou? Ou Com pior, o Toro Verde. coloca as mãos dele na fruta zoando o Luffy. Talvez seja por isso que essa fruta seja tão importante, né? Porque assim, se a gente pensar bem no panorama das armas ancestrais, e a gente pensa em Pluton, né? A questão da planta de Pluton, a planta que Tom San fez foi justamente para poder combater Pluton, caso o governo se apoderasse dela. Uhum. E que coisa interessante seria para combater o deus do sol Nika, aquele que pode quebrar o governo, do que ter o seu próprio Nika. Talvez eles quisessem essa fruta não só para poder guardá-la, não só para poder consumi-la, mas para poder ter o poder de combater ela. E daí seria a importância de Vegapunk para o experimento de reprodução. Isso daí faz muito sentido. Não sei, é uma hipótese. Que, tipo, é uma dúvida que eu tenho assim, porque, tipo, pra que Shanks teve a atitude de roubar a fruta zoamítica do Nika? E qual seria. O que é que ele ia fazer com aquela fruta se o Luffy não tivesse comido ela em primeiro lugar? Pra que direção seguiria a pergunta. história do Shanks? Boa pergunta. É uma ótima pergunta. E eu acredito que realmente em algum momento Shanks vai comentar isso com o Luffy. Quais eram os planos dele com aquela fruta? Nesse episódio ficou claro que ele sabia da importância da fruta e por isso que ele deu o braço, né? Sim. Sim. Ele entendia também a necessidade de sacrificar por Luffy.
Tanto que ele fala que apostou o braço na nova geração, quando o Barba Branca aperta Sim, o porque braço ele dele, sabe? apostou que o Luffy conseguiria despertar a fruta. E apostou certo, né? Tá vendo? O homem entende. Farra, bebida e aposta. Agora é aquela situação, né? A gente vai ver também uma movimentação mais incisiva do Akainu a partir de agora, né? Porque na última fala dele ali, além do mais daquele carinha, né? Que é esse, como é o nome dele? O que é das relações, assuntos Kuruma? internos, né? Da Marinha, O Kuruma. Cavalo Kuruma. Negro, alguma coisa assim, né? É o Cavalo Cavalo Negro. Negro, eu acho o nome. Sim. E Chefe da pelo Unidade que de eu entendi, Investigação Criminal da Marinha. isso, pelo que eu É tipo entendi ali, uma CIA, né, velho? Uma KGB. exato. É tipo assim, ó. Tipo, é um cara ali que aparentemente é muito forte, né? E Uhum. Forte com com conhecimento, né? conhecimento. Então, acho que a É. movimentação do Akainu de agora em diante vai ser bem incisiva, né? Até a ponto dele ir pra frente de batalha mesmo, velho. A depender. Sim. Que é uma coisa que Sengoku não fazia, mas que a Akainu, ao que tudo Exato, indica, vai fazer. exato. E o que me chamou a atenção também foi a fala do Akainu, né? Aposto que ela basta está um caos. Porque ele fala, o navio deles ainda tá no Porto Red, é difícil alguém entrar e sair nessas circunstâncias, que o cara continua falando, né? E isso me chama a atenção porque, assim, o poder é incompatível com o vazio. Todo espaço vago ele precisa ser ocupado. E se não existe mais ninguém ali em Alabasta, alguém vai ter que tomar o lugar. É algo meio que lógico. E Já a outra tenho minha coisa que me chamou a aposta atenção já. é porque, assim, Qual é? qual é a sua aposta? Fiquei curioso agora. Aquele amigo de Vivi, o rebelde. Koza? Aham. Seria interessante também, Koza, né? Porque ele é um cara que tem moral com o país. Agora eu tenho uma aposta um pouco mais ousada. Crocodile, só que buscando uma redenção. Tá, porra. Porque assim, o que seria tão interessante pra alguém que causou tanta dor e destruição, não só pro país, mas pra pessoa de Vivi, do que ser a oportunidade que aquele país vai encontrar de se proteger? Seja na guerra final, ou seja no momento desse interlúdio de Rapaz, poder. eu acho durante os que não, ataques. velho. Eu acho que seria um Cosa mesmo, porque eu acho que isso daí ia ser uma jogada muito arriscada de Oda, muito ousada, né? De Sim, muito você pegar o ousada. E a gente cara sabe que que o era o homem é exemplo ousado. de toda a desgraça de Alabasta e você bota ele lá de novo. Seria uma desconstrução interessante desse personagem, né? Porque vimos várias vezes que Crocodile é um cara que o lado dele é o lado dele. É. Ele não tem um lado E específico. faz sentido Ele também, luta por seus próprios porque o interesses. Oda gosta de fazer com que vilões do passado tenham seu momento de redenção no futuro. Mas o Crocodile já teve um certo momento de. Já teve um momento em Marineford, né? Uhum. Isso. É, que ele se tornou um anti-herói ao Isso me invés de um lembrou de vilão. Bellamy. Bellamy só me lembra Sim, verdade. Bellamy Bellamy é só vergonha, só fez passar vergonha Bellamy mesmo. só me lembra o socão que ele levou. A única coisa que eu lembro assim dele, assim, perfeitamente, é aquele soco que o Luffy deu. O momento de É. redenção dele virou um momento de mais vergonha. Uhum. E outra coisa que me chama a atenção também foi a fala do Kizaru, né? Que ele fala, quer dizer que podemos deixar o caso da tentativa de assassinato de São Carlos. E logo em seguida o próprio Akainu fala, né? Que foi São Mojigar que ajudou o criminoso a escapar. E na Terra Sagrada, os cavaleiros de Deus, eles têm a própria jurisdição deles pra mediar disputas. Então é uma situação complicada, pra dizer o mínimo. É como se ele dissesse o seguinte, ó, velho, essa pica não é minha, essa pica agora é do Aspira, eles que se resolvam. Exato. Mas esse lance do Mojigar é Na algo que chama Terra atenção, Sagrada eu não porque mexo. aí- Não toca. Eles têm É a própria isso. jurisdição. Aí eu não tenho Pois jurisdição pra chegar aí. E isso que me chama a atenção pelo seguinte: se a gente voltar para aquela questão do saque do Shanks, que fala número 567, o número 5 e o capítulo 67 se passa na Ilha dos Tritões. É bom lembrar que a primeira referência a São Mojigar foi na Ilha dos Tritões. Porque ele foi o cara que foi salvo por Otohime. Que ele era um tritão. Ele era um Tenryubito preconceituoso e foi salvo pela Rainha dos Tritões. E a partir daí ele cria um sentimento de gratidão e de questionamento ao próprio sistema. Então Mojigar, ele foi também, de alguma forma, enfrentar Dom Carlos justamente pelo que ele estava tentando fazer com a princesa Shirahoshi. Porque ele queria aquela princesa como um pet. Sim. Daí a gente vê como essas coisas podem sim estar conectadas, né? E essa Revolução das Oito Nações que foi mencionada pelo Kuruma, já foi mencionada antes na obra? Porque eu não tô lembrado. Também não Eu lembro. lembro. Não que eu me lembro. Mas me causa a impressão de que essas 8 nações
Poderiam, posso estar equivocado, né? Mas poderiam ter sido as nações que o Luffy Sim, já passou. como se fosse uma resistência que fosse criando em cada ilha, né? Pra poder ir de encontro ao governo e Uhum. apoiar a revolução. Faz sentido mesmo. Uhum. Porque assim, se a gente pensar direito, vamos lá. Luffy já passou por quais locais, né? Se a gente pensar em Romance Down, ele passou em locais pequenos, nada significativo. Mas daí em diante a gente tem Alabasta, depois ele passou por Shabod, né? Skypiea. Skypiea não Skypiea, conta, porque não Skypiea, faz parte do mundo exatamente. que o governo mundial tem acesso. Jaya, Thriller Bark, só que também eu acho que não contaria, porque Thriller Seriam Bark é uma ilha lugares onde ele flutuante. causou grande mudança mesmo, tipo, Onde mudança Luffy causou grande revolucionária. mudança, né? Dressrosa, Drum. E todos esses lugares são lugares que eles têm fala no Reverie. Então acho que faria sentido, até se fosse algum desses lugares. Lugares que o Luffy passou tendo influência. Sim, com Eu certeza. tô contigo também. E todos os incidentes conectados ao Sabo. A galera falou que a influência do Sabo ela tá maior até do que a do próprio Dragon. Uhum. Pra Sim, você sim. ver o absurdo, né? O cara se tornou um fodão. Uma coisa, vocês acham É. que o Sabo é mais forte que o Luffy? Não, não mesmo. Porra. Não. Não, Não. Eu também não acho, não. Talvez em nível de hack eles sejam páreos, mas Não, eu acho que nem nível de hack. Tem Eu acho que nível de hack, Luffy porque bota Sabo Luffy já pra chorar. desenvolveu o Ryu já, pô. verdade. O Luffy já tá completo, É. velho. Luffy já despertou a fruta e tudo. A gente nem sabe se Sabo despertou a fruta. Por mais forte que Sabo seja, eu acho que ele não aguenta com o Luffy. Esse fato de Luffy estar provavelmente completo ainda me deixa com uma pulga atrás da orelha pros próximos desafios dele, viu? E isso, ia Uhum. falar isso agora. Eu acho que daí pra frente é só cacetada, velho. Eu acho que ele vai estar completo quando ele não ter limite de tempo. Sim. Mas assim, eu acho que esse limite de tempo ainda vai continuar, velho. Ele só vai talvez se estender mais, entendeu? Porque aí é a contraparte, né, do poder dele. É o ponto fraco que o cara tem que ter. Eu acho que o Gear 5, ele deve perder vitalidade, pô, à medida que ele vai usando. Mas eu acho que o Gear 5 é justamente a contrapartida do Gear 4, porque é dito que o Gear 5 é o poder da imaginação, ou seja, ele não tem limites, diferente do Gear 4 que ele tem. Então o Gear 5 seria, acho que, muito mais por conta disso, né? Mas que pode esse ilimitado, ele pode trazer outras consequências, né? Então não vai ser algo que ele vai estar utilizando a todo momento. Mas aí esse Gear 5 aí, o Luffy meio que perde o controle, né? Tipo, ele não parece ser ele mesmo, parece que a fruta começa a tomar conta dele. Não, Não assim, achei ele não não. perde. Eu acho Eu que. também não. Eu acho que assim, ele não perde a consciência, mas talvez a fruta ela tome um certo controle do corpo dele pra poder Sim. auxiliar na mobilidade e tal, na Pois é. habilidade. Aí Mas eu não acho que se ele perde a usar consciência. muito, se ele usar muito, acho que talvez ele perca. Uhum. Mas, Não tipo, sei. pra mim parece que, tipo, é meio que como se fossem duas pessoas, assim, mas o Luffy é o principal, mas aquela outra pessoa tá lá na espreita, sabe? Sim. Rapaz, eu acho a teoria do Gerd boa, velho. Até porque, se lembra daquela galera de Impel Down, os guardas que tinham as frutas zoantes e Sim, eu eles... ia falar isso agora. E também a questão de Chopper, né? Quando ele come todas as Rumble Balls, que ele Pois é, perde também o velho. controle. Isso Imagine daí. se o Chopper não tivesse a Rumble Ball. Isso Já daí tinha despertado. até parece que confirma, né? Que Chopper ali despertou, partindo desses E pressupostos. tipo, aquela galera lá de Impel Down, os guardas parecem ser tipo pessoas com zoantes que acabaram despertando, Uhum. só que como consequência o poder animalesco, digamos assim, se apoderou da consciência e das sanidades dele. Então talvez seja possível que algo parecido possa acontecer com o Luffy se ele for um pouco descuidado. Sim. Sim. E aí a gente encerra o capítulo com essa comemoração, né? De o culto a Sabo.
E o Kizaru deixando claro ali que, além disso, o irmãozinho dele virou um Yonkou, né? Então, o bicho tá pegando, velho. E a Kaino também tá puto. Kaino tá puto. Vocês repararam qual ilha que é essa aí? Onde o Sabo tá sendo cultuado? Não sei. Eu pensei que fosse Logital por Por causa conta da da torre. torre. É Logital, velho. É. Mas Tipo, pode é não ali ser, né? onde o Roger foi executado. Executado, parece. Ou se pode ser um palanque também, né? Que eles montaram. Ou é um Mas tá, cadafalso ou é um palanque, mas velho. tá parecendo Mas muito. parece que tem. Parece que tem tipo a guilhotina ali atrás, pô. Eu achava que era uma janela, velho. Uma janela um pouco maldosa, né, Eric? Que janela da alma feia é essa, velho? É. E aí, vamos encerrar? Ou... Antes de encerrar, só uma dúvida que me ocorreu agora. Se o Shanks não matar o Barto, ele só cortar um braço, ele vai conseguir usar a fruta dele depois? Porra, que ótima pergunta, cara. Não tinha parado pra pensar sobre isso. Essa pergunta me bugou agora. Porque realmente, Barco ele depende de cruzar os dedos na posição pra poder usar, por Era o exemplo. poder da fruta do escudo, né? Uhum. É. Bem. Teoria para os próximos aí. De fato. Agora também, essa questão dele ir atrás do Barto é interessante, que eu quero perceber como é que vai ser o posicionamento do Luffy se ele recebeu a notícia de que o Shanks matou o Barto, talvez. Eu não quero que o Barto morra, porque eu gosto dele, ele é um personagem, assim, legalzinho. Mas, como é que vai ser a reação, né? Até porque o Luffy, ele tem muito respeito pelo Shanks, ele gosta muito do Shanks, mas ele entende o Shanks como um inimigo. Eu acho isso muito interessante, que ele realmente ele percebe, né? Tanto que quando ele estabelece a aliança com o Lau, ele fala assim, que é uma aliança para derrubar os Yonkous, ele fala, contanto que o primeiro não seja o Shanks. E aí a gente percebe, ele vai um dia atrás do Shanks, mas não é o momento ainda. E eu acho isso bem interessante, né? Que talvez seja essa o ponto, talvez da faísca, o ponto de ignição para que ele vá em um conflito com o Shanks, né? Que esse encontro não seja talvez tão amistoso como a gente espera. Deve ser um encontro igual aquele do Roger com o Barba Barba Branca. Branca, que eles brigam, e depois estão sentados tomando um saquê. Então é isso, né, galera? A gente vai chegando ao final agora. Capítulozão de retorno excelente. Palmas para a Oda. Vai tá retorno de Valeu. E o bom é que semana que vem temos capítulo de novo. Edições consecutivas. Vai abrir a sequência Capa agora. e viu? página colorida também, viu? E a novidade é que a gente agora tá com os capítulos, com os episódios no YouTube também, pra facilitar aí pra geral. Estamos no YouTube. TikTok, no Instagram. Estamos no seu coração. Alguns cortes dos episódios a gente também tá jogando no TikTok. Então sigam lá, tá tudo na descrição. E é isso, galera. Valeu. Até o próximo. E é nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal.